Paulo Pisco tem, nos últimos anos, dividido o seu tempo entre a Assembleia da República e o trabalho de proximidade junto das comunidades portuguesas na Europa. Foi eleito deputado pela primeira vez em 1999 e, desde 2009, que é eleito deputado do Partido Socialista pelo Círculo da Europa. Agora, em tempo de pandemia, vê a ação do seu trabalho muito limitada. Interfere completamente. Este ano de pandemia para mim foi terrível, porque mudou completamente a natureza do meu trabalho, do meu contacto com as pessoas, com os portugueses residentes no estrangeiro, e essa é a essência da minha atividade política, é estar junto das pessoas, é ouvi-las, é participar nas suas iniciativas, nos debates, nos encontros do movimento associativo, é visitar as empresas dos portugueses, é falar com eles, ver quais são as suas necessidades, as suas expectativas. E a pandemia, com todas as limitações que tem havido por causa de falta de mobilidade, falta de voos, com quarentenas, confinamentos, fez com que toda a atividade, que era uma atividade normal, fosse completamente limitada e impedida. Não existe praticamente hoje. É claro que eu tenho procurado manter contactos com os portugueses residentes no estrangeiro de outra forma, através de contactos telefónicos, mantendo a comunicação, através da organização de algumas iniciativas por Zoom ou por Skype, portanto, que essa é outra das coisas que agora se institucionalizou, mas na realidade aquele contacto direto não tem havido. E isso é totalmente contrário àquilo que é a essência do nosso trabalho enquanto deputados eleitos pelos círculos da imigração, e eu espero que agora com a vacina, com a imunização crescente que os cidadãos na Europa e no mundo vão tendo, que seja permitido a mobilidade de forma a podermos ir ao encontro dos portugueses que estão a viver fora do país e que eles próprios, claro, possam retomar também todas as suas atividades, porque aqui, neste caso, não houve diferenças. Aquilo que aconteceu em Portugal é aquilo que acontece em todo o mundo, não é só na Europa, é em todo o mundo. As pessoas tiveram que ficar em casa, as atividades económicas tiveram que ser limitadas, as atividades do movimento associativo tiveram que ser limitadas, a nível do ensino houve grandes perturbações, a nível do atendimento consular houve grandes perturbações e, portanto, foi uma profunda transformação que houve nas nossas sociedades. E é muito importante que nós consigamos e que eu consiga manter o contacto com os portugueses residentes no estrangeiro. Obviamente que é muito difícil manter o contacto da mesma forma com todos, mas a pandemia mudou radicalmente a ação política. Uma das suas preocupações prende-se com a paragem do movimento associativo português na diáspora. O movimento associativo parou por completo e tenho manifestado várias vezes a minha preocupação relativamente ao movimento associativo, porque eu tenho uma grande devoção pelo movimento associativo, por aquilo que ele representa para as comunidades portuguesas, para a imigração portuguesa. Não é apenas um lugar onde os portugueses se encontram, é um lugar de solidariedade, um lugar de entreajuda, é um lugar que concentra muito da história da nossa imigração. E é um instrumento de ligação com a comunidade, com as autoridades a nível local e com o nosso país e as suas instituições, inclusivamente com a Assembleia da República. Uma associação é um ponto de referência onde os portugueses se encontram. Se não houvesse uma associação e houvesse portugueses, eles estariam dispersos e, portanto, tudo seria muito mais difícil neste contacto e no conhecimento e na percepção que nós temos sobre a situação das nossas comunidades no país onde estão, na região onde estão. Estou atento, sei bem o que o movimento associativo está a passar, não apenas tenho alertado várias vezes o Governo para a necessidade de ter uma ação mais determinada e mais robusta no apoio ao movimento associativo. Eu próprio tenho sido intermediário
relativamente a muitas associações ou representantes de associações que me procuram para falar dos seus problemas e eu transmito, que é uma forma também de dar a conhecer ao Governo os problemas que existem, eu transmito-os sempre. Procuro ajudar sempre na medida das minhas possibilidades. O Governo, obviamente, que fez um levantamento relativamente aos problemas e às necessidades do movimento associativo, atribuiu apoios, mas claro, as associações estão paradas há um ano, não têm nenhumas fontes de receita, e muitas têm despesas fixas e não têm fundo de maneio que lhes permita aguentar durante tanto tempo fechadas. E, portanto, como muitas associações, inclusivamente, já viviam, em alguns casos, com algumas dificuldades, isto pode acentuar as dificuldades, e acentua, obviamente. E é claro que é um momento que exige que o Governo esteja ainda mais atento às necessidades e expectativas do movimento associativo, de forma a impedir, tanto quanto possível, que as associações fechem as suas portas. A pandemia de Covid-19 exige um trabalho de secretária e, por isso mesmo, são vários os assuntos na ordem do dia. São muitas as preocupações. Desde logo a própria situação das nossas comunidades. Há muitas coisas que nós ainda não conseguimos saber do efeito que a pandemia causou na estrutura das nossas comunidades, na sua situação a nível do país, da cidade, da região em questão, das necessidades que têm, do nível de desemprego que houve, dos apoios que tiveram ou não, de todos aqueles que tiveram de regressar. Houve alguns indícios disso, porque o programa Regressar, que o Governo implementou, teve muito mais solicitações, mas há, obviamente, muitas necessidades, muitas situações que nós não conseguimos compreender bem em profundidade, como ainda não se consegue compreender bem em profundidade muitas das coisas que são os efeitos da pandemia. A nível do movimento associativo, essa é outra das situações, mas em termos de grandes preocupações agora, naquilo em que nós estamos a trabalhar, nós temos feito várias coisas. Uma delas é uma coisa que é importante e que decorre de uma necessidade que houve, que consideramos que é absolutamente fundamental, foi criar também para os órgãos de comunicação social das comunidades um mecanismo que lhes permita serem reconhecidos, considerados, mas acima de tudo apoiados, criando condições de igualdade com os órgãos de comunicação local e regional que existem no nosso país, que têm direito a uma publicidade institucional. Os órgãos de imprensa das comunidades não têm, não estavam abrangidos pela lei. Uma lei de 2015, no último tempo do PSD, que falou dos órgãos de comunicação social local e regional, mas não dos órgãos das comunidades. E, portanto, fui o primeiro subscritor, fiz basicamente, com a ajuda de algumas outras pessoas, claro, colegas meus, e não só, um projeto de lei, precisamente para suprir essa carência. As nossas comunidades, sem imprensa, perdem-se. Não sabem quem são, onde estão, o que são. Não têm a consciência dos problemas de uns e de outros, não têm consciência das oportunidades e, portanto, é da maior importância que os órgãos de comunicação social das comunidades sejam apoiados. Foi isso que nós fizemos, já foi aprovado na Comissão de Cultura, em breve irá ser discutido em plenário. Outro dos aspectos em que nós estamos a trabalhar também tem a ver com a alteração às leis eleitorais. Estamos neste momento a fazer essa análise, a fazer essa discussão, estamos a analisar todos os pontos das coisas que correram mal em eleições anteriores, de forma a poder aperfeiçoar os métodos de votação, até porque há dois factos que são incontornáveis. O primeiro foi o compromisso assumido pelo Governo quando se realizaram as eleições para a Assembleia da República, que todos os problemas que se verificaram que seriam objeto de análise de forma a que não voltassem a verificar-se. E depois agora, com todas estas perturbações, que
que houve relativamente às eleições presidenciais, em que muitos portugueses se queixavam das grandes distâncias que tinham para percorrer, do dinheiro que tinham que pagar para percorrer essas distâncias, e, portanto, cria-se aqui uma situação de desigualdade que não é aceitável, e a própria posição do Sr. Presidente da República, que também veio dizer que era necessário haver alguma alteração na lei para o Presidente da República. Portanto, estamos também a trabalhar nesse domínio. Depois há muitos outros temas com que temos, obviamente, trabalhado. As questões relacionadas, como já referi, com o movimento associativo, com a situação do atendimento consular, que é absolutamente essencial. Tem sido objeto de análise aqui de uma maneira muito premente e repetida até a modernização consular, que é absolutamente fundamental para um bom atendimento e, sobretudo, sabendo nós que houve grandes perturbações por causa da pandemia, porque muitas das marcações que estavam previstas acabaram por ser adiadas e aquela atividade que os postos consulares tinham de fazer as permanências consulares, portanto, levando o posto consular a regiões onde não há atendimento, de forma a que as pessoas que vivem mais longe possam também ser atendidas. Portanto, isso foram suspensas as presenças consulares. Isto levou a um grande aumento do número de marcações que estão em espera nos postos consulares. Portanto, o Governo tem vindo a implementar um conjunto de inovações de natureza tecnológica para modernizar o atendimento consular. Aliás, eu recentemente escrevi também, porque o PSD critica muito a modernização consular. Critica tudo. Critica com razão ou sem razão, mas critica muito no passado. Ainda continua a fazê-lo, apesar disto já ter mais de 10 anos, os quiosques virtuais, critica o espaço do cidadão, etc. Mas a verdade, e agora critica o novo modelo de gestão consular, mas a verdade é que isto são inovações tecnológicas que os governos do Partido Socialista têm implementado. E depois há coisas que dão logo resultado, há outras que demoram mais tempo, há coisas que são absolutamente essenciais, como o Sistema Integrado de Registro Civil, agora os Centros de Atendimento Consular, que vêm facilitar muitas marcações, e as informações que são necessárias para as pessoas saberem o que têm que fazer quando vão a um posto consular. E, na realidade, se nós analisarmos bem esta modernização, que é absolutamente essencial, esta que está agora em curso, que esteve em curso em anteriores governos do PS, na realidade, se nós analisarmos bem, reparamos que tem sido praticamente só o Partido Socialista é que tem, quando está no governo, que tem implementado inovações em termos do atendimento consular, portanto, modernizando tecnologicamente para facilitar a vida não apenas aos utentes, mas também aos próprios funcionários consulares e aos diplomatas. Portanto, é importante para todos. Portanto, o PSD critica, mas não tem autoridade moral para o fazer, porque, na realidade, sempre que foi governo, nunca fez nada. Pelo contrário, nós lembramos que, das últimas vezes em que foi governo, a regra foi mais encerrar postos consulares e embaixadas, lembremos-nos dos tempos da austeridade, do que propriamente criar inovações. Portanto, há um conjunto muito alargado de situações que houve outro período que eu julgo também é importante aqui referir, quando, logo no início da pandemia, que nos ocupou bastante e que foi muito importante também, que teve a ver com todos os portugueses que ficaram retidos no mundo, porque os voos eram cancelados, porque os aeroportos eram encerrados, e tivemos um grande trabalho, todos nós tivemos, porque éramos muito solicitados, éramos alertados para pessoas que estavam no Burkina Faso, ou na Tailândia, ou em França, ou no Brasil, ou no Canadá, ou em qualquer outro sítio, em sítios dos mais remotos que se possa imaginar, e esse foi um trabalho muito importante de concertação, foi um trabalho de equipa, assim se pode dizer, para que os portugueses pudessem regressar. Em alguns casos as coisas foram mais fáceis, outros demoraram mais tempo, mas esse foi um trabalho de equipa muito importante para ajudar os portugueses que estavam nessas circunstâncias. Portanto, tem havido e vai continuar a haver, obviamente, muitas situações
que merecem a nossa atenção e que nós, obviamente, estamos atentos. Estamos confinados, mas estamos ativos, estamos muito atentos à situação dos portugueses residentes no estrangeiro e procuramos, obviamente, manter este vínculo e dar resposta às necessidades, sobretudo agora, aquelas que são decorrentes dos efeitos da pandemia.